galerinha, vou só demonstrar aqui algumas utilidades básicas de ferro de solda. Aqui nós temos o porta-ferro, o suporte para o ferro de solda, o mais comum. E aqui nós temos a nossa esponja vegetal. Por que precisa usar esponja vegetal? A minha eu já molhei, ela vem seca quando tu compra. Eu molhei lá na pia, vai lá, encharca ela e espreme ela na pia. E ela vai ficar úmida. Alguns utilizam essa parte aqui umedecida, também deixam aqui com um pouco de água e a esponja dentro. Só que se deixar o ferro encostar na parte que está muito molhada ou a esponja ficar empapada de água, isso aqui também estraga a ponta do ferro. Então eu recomendo deixar só ela úmida, porque ela serve para tirar a sujeira da ponta do ferro de solda e ela fica úmida para ela não queimar. Se tu usar a esponja seca, ela vai queimar quando tu passar o ferro nas bordas. Então ela fica úmida simplesmente para ela não queimar, não tem nada a ver com a ponta do ferro de solda. Aqui eu tenho a ponta do ferro de solda frio, tá? Que eu deixo sempre com estanho. Sempre com estanho. Pode olhar que tem uma bola de estanho. Ah, tem sujeira. Não. Se deixar estanho na ponta, protege contra a oxidação. Então quando eu ligar o ferro de solda, eu vou lá, limpo esse estanho aqui na esponja vegetal e utilizo, faço a minha solda, certo? Outros detalhes. Vou tirar aqui minha esponja vegetal. Não tem outro jeito de limpar. Tem gente que usa faca, estilete para raspar a ponta. O que acontece? Vai limpar a ponta, mas vai também remover a proteção que tem. Alguns são com uma camada de níquel ou uma camada, não é cromo, mas ela é metálica. E se tu começa a raspar isso com estilete ou com uma faca, fica aparecendo somente a ponta de cobre. Isso aí prejudica a aderência do estanho. O estanho não vai grudar na ponta do ferro de solda. Quando vocês forem efetuar a solda e com essa ponta raspada, você vai encostar a solda no ferro e na placa. A solda não vai grudar aqui, ou as bolinhas de solda vão ficar subindo, elas não vão aderir à ponta do ferro. Isso é um problema. Então elas não vão aderir à ponta do ferro. E o que acontece é que você não vai conseguir soldar no lugar certo. Vai começar a derreter e a solda vai para o outro lado. Ela não vai encostar onde tu precisa soldar, certo? Nós temos vários tipos de ferro de solda, várias pontas de ferro de solda. E aqui eu tenho um ferro de solda que eu uso, que é um ferro de solda barato. Ele custou R$17. Tem gente que compra aí ferro de solda, paga 100, 200, estação de solda. Esse ferro eu já uso há mais de 3 anos e não estragou, não queimou, não danificou a resistência. Ele tem uma espécie de cerâmica aqui dentro como resistência e não estragou. O que acontece? Tudo isso em função de preservar o ferro. Esse ferro é de 60 watts. Eu tenho aqui ainda, eu uso mesmo a marca dele, é uma marca Braço Forte, eu nem conheço. Eu comprei esse ferro numa ferragem porque o meu outro ferro de solda tinha estragado. E eu acabei comprando esse aqui para quebrar galho. E esse quebra galho tá há 3 anos comigo, não estraga. Ele é 60 watts. O que acontece? A potência do ferro de solda define o que você vai fazer com ele. Um ferro de solda de 60 watts tu vais utilizar para remover componentes que tem certo tamanho. Por exemplo, se não vai usar um ferro de solda de 60 watts, aqui eu tenho o ferro de solda de 30 watts, tá? Então eu uso os dois. Porque se eu quiser derreter dessoldar um capacitor de uma fonte aí, um capacitor de um tamanho considerável, um capacitor de 10.000 microfarads, um capacitor que tem a garra jacaré de uma fonte de TV, por exemplo, eu não vou conseguir dessoldar ele com um ferro de 30 watts. Eu até vou conseguir, mas eu vou demorar um tempão até conseguir aquecer a base, aquecer a placa e remover o componente. Então eu uso um ferro de solda com uma potência maior, que eu uso os ferros de solda de 60 watts. Porque eu vou precisar menos tempo de calor na placa, menos tempo para encostar
menos tempo para encostar a ponta do ferro de solda lá na placa, ela vai aquecer mais rápido e eu consigo remover o componente. Quanto menos tempo necessário para aquecer a placa, melhor, porque tu não danifica a trilha da placa. Então, se pega um ferro de solda de 30 watts, provavelmente você vai ficar aquecendo, não vai conseguir remover, você vai danificar as trilhas. Para que eu uso um ferro de solda de 30 watts? Estanhar, transistor, resistores pequenos de 1/4 de watt, componentes SMD, fazer manutenções em placas de note, de computador que não tenham resina, que eu consiga derreter de forma fácil, soldar bornes na indústria. Então eu uso um ferro de 30 watts, fios de 1 mm, 1,5 mm, fios pequenos. Para soldar estanhar fios aí de 4, 5 mm, 6 mm, 10 mm, a gente tem que usar um ferro de solda de 60 watts. E acima disso ainda a gente tem as pistolas, que são de 100 watts, 300 watts, que daí é a nível industrial e tu usa o estanho até de vários diâmetros, certo? Então são algumas dicas. Tem um ferro de solda de 25 watts. Eu não descobri ainda para que eu uso ele, porque é muito ruim. Para mim ele é muito ruim, ele demora muito tempo para aquecer. Então eu consigo trabalhar com fios de alto-falante, com alto-falante que eu digo de celulares, da caixinha JBL, por exemplo. Eu consigo utilizar, porque eles são para soldar, eles não têm tanta potência, eles não conseguem aquecer tanto o fio, então o fio tem que ter um diâmetro menor para trabalhar com ele, certo?